Voltamos com a parte 2 de consciência, profundidade e experiência. Um em todos, todos em um. Falávamos de átomo, por que procurar a profundidade? Por que nos convidam a isso? Vejam que a eletrosfera de um átomo ela é previsível. Apesar de grandes movimentações, os seus movimentos são totalmente visíveis, né? Programados. E o que está no núcleo não está programado. Apesar de encapsulado, é o mais livre de todo o contexto energético daquele átomo. Rompa um núcleo atômico e verás o que a liberdade faz. Esse é o medo desses que mantêm o controle no mundo. Você romper seus átomos e sua luz sair. Contra ela, nada pode. Então, é intensa pressão no núcleo atômico, ali algo que está guardado, é a verdade, vamos dizer, é o cerne de tudo que existe. E esses átomos, lá no princípio, como eu falei no outro vídeo, eles não se dividiram, eles se multiplicaram. Entendeu? São padrões da primeira coisa. Por isso que não tem nada errado. Então, se tudo se multiplicou de uma grande inteligência, tudo é inteligência. Mas o que essa inteligência precisava? Criar formas, seres móveis, isolar matéria, elementos, para ver essas possibilidades multiplicadas, não separadas. E experienciar isso que é o próprio absoluto. Bem, mal, mal, bem. Ele é luz, trevas, trevas, luz. Uma coisa só. Veja quando você pega um objeto e coloca entre você e uma fonte de luz, ele projeta uma sombra. Se a sombra é projetada, é necessário a luz. Então, a sombra do seu corpo é porque está contornando o seu corpo. A luz não penetra, ela desvia e forma a sua forma. Então, o que é a noite? Dizem aí, em algumas escolas, não medite à noite, que a noite isso, que aquilo, cone da lua, que na verdade é cone da terra, que por acaso passa pela lua. O que é o cone? E o que é a sombra da terra à noite? Está mostrando a terra em negativo, gente. A sua sombra agora, se você passar por uma fonte de luz e olhar no chão, é você em negativo. É parte de você, é matéria de você. Não está extirpada, perdão, da sua parte que está sendo iluminada, que está sendo vista. É o negativo dela. É parte dela. Então, o que você está vendo no espaço à noite? Você está vendo a sombra do absoluto. A sua própria luz está projetando e você não enxerga. Você olha, você vai chamar de antimatéria. O lado noturno, por exemplo, hoje quando anoitecer, você vai ver o escuro. O que é isso? É matéria em negativo da própria Terra, da gigante Terra. Então todo aquele hemisfério será escuro. É ela mesma, é como se fosse uma projeção. Só que em nós a sombra, ela não é apenas matérica, essa que a gente vê pelo reflexo do sol que contorna. A nossa sombra é onde estão as coisas ocultas, aquilo que a gente não vê, que a gente chama de defeitos. E até nossas virtudes às vezes estão escondidas na sombra. Então a verdade está na sombra. Não tema ela, não tema a noite. Porque é na noite que a gente vê que a Terra é sólida, sabia? Porque num hemisfério você não vê a luz. Você vê o poder de ductibilidade da Terra. E à noite você vê o poder da sombra do absoluto, que permeia tudo a ponto das estrelas gigantescas. Tem estrelas, por exemplo, uma estrela que eu já falei, que eu tenho uma ligação
muito íntima com ela, Aldebaran de Touro. É o olho do touro, aquela que segue as Pleiades. Ela faz o nosso Sol parecer um pixel em envergadura, em tamanho. E elas, no entanto, não podem iluminar aquilo ali, porque é o próprio corpo do Altíssimo. É a matéria dele. É o Akasha, gente. Antimatéria. Antimatéria porque ainda não tem forma. Mas é a substância. Que no final, quando tudo se recolhe, então o tempo existe sim. Ah, que o tempo é subjetivo. Esse nosso tempo, o que o absoluto fez em manifestar? Ele desacelerou o tempo. Tanto é que tem planeta Saturno foi responsável por isso até certo tempo, até ele se gaseificar totalmente. O Saturno no plano dos astros, Éster, astral, ele é dourado. E ali explica, ele tem um anel astral, explica do porquê que ele é achatado nos polos. É esse símbolo da pressão, gente. É um encapsular da verdade, que é o tempo, por isso que ele é o senhor do tempo, Cronos. Qual o tempo? Esse tempo que foi desacelerado, porque dizer eternidade também é tempo. Ah, que tempo que é? É infinito. Eu divido ele em tan, né? Aí que vai se falar do ancião dos dias. Ancião dos dias porque ele está contando os dias. Ele está dentro de si, nos pulsos do teu coração, o bindu. Átomo noso, átomo uníssono, átomo translúcido. Então o que acontece, gente? No final disso, se nós não nos dividimos e sim se multiplicamos, crescei-vos e multiplicai-vos, está aí. Ele está no meio de nós. O que está querendo dizer? Está no meio do seu peito. Ele está no meio de todos os peitos. E tudo é um, multiplicado. Aí você vai ver experiências como a de Samael Aun-Weor, que diz que foi tentar pesquisar algo acerca da vida de Jesus. Ele se viu Jesus. E ele é espantado, ainda com a consciência dele, individual. Mas por que eu estou fazendo os atos de Jesus? Tá, então eu vou modificar agora. Eu vou pesquisar algo acerca da vida de Batista. Aí ele se viu Batista batizando Cristo. E no entanto ele era ele mesmo, aquela consciência se vendo. Então nós somos tudo, somos o outro, somos nós mesmos. Não há divisão, há multiplicação de um único eu mesmo. Então é muito interessante essas visões, né? Porque elas explicam qual é a programação dentro do troglo. Troglo é a programática, tá? Aquilo que já está prescrito, que o médico deu, que vai dar certo, né? Ele já deu a receita certa, você não precisa ser arbitrário e ficar se automedicando a ermo. Auto egrocrático comum. Auto de cada um, egrocrático porque é um eu superior mandando, e comum porque todos, é um multiplicado, formando mônadas grupo. A gente acha, eu vou me individualizar para ser a minha própria mônada única. Não, você é mônada grupo, você está sempre no grupal. É o grupal que é o um. O coletivo, gente, a coletividade. Apenas a mônada reteu o tempo, parou o tempo, foi criando, foi parando tempos a partir do mental concreto, astral, etérico, físico, onde é o tempo mais lento, até que tem planetas aqui, eu até falei, dentro da questão de movimento centrífugo e centrípedo. O centrípedo é muito mais rápido. Ele é interiorizado, espiralado, interno. Enquanto e é horário. Enquanto o externo, ele é muito mais lento, porque tem que ter muito mais espaço, e no espaço se perde movimento. Estão entendendo? Entre o centrípedo e o centrífugo. Então nós devemos ser centrífugos agora. Nós já fomos centrípedos, criamos matérias, resíduos, desaceleremos, agora vamos para o interior. Isso é profundidade, gente. Chegar lá no núcleo do átomo que está sob pressão, louco para escapar de lá. Então você não consegue prender a ninguém quando esse alguém é consciente. Porque sob pressão, dentro do núcleo dele tem todo um potencial
universal, de mente cósmica. Então, gente, eu acredito que seja isso, tá? Vamos meditar sobre que está tudo sendo experienciado em tudo. Isso viabiliza a possibilidade de voltarmos a sermos em todos, com todos, apenas um. Um em todo, todos em um. Pax.